Galera, esse vídeo é muito importante para você que gosta de amplificador e para você que também tá com problema com essas caixas da Stanley. Eu vou passar um passo a passo aqui, a gente vai analisar o circuito e vai ter muita dica de como você solucionar os problemas. Essa caixa estava sem tocar a parte dos agudos, mas a gente vai aprender a descobrir defeitos também na parte de grave. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, nosso canal é voltado a isso. Eu já deixei esse convite para você fazer parte da nossa família, caso você seja novo por aqui. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Então, galera, eu já vou deixando logo de conversa, a caixa já tá ligada aí, o problema já tá solucionado, ela já tá tocando aqui todas as faixas e eu vou desligar e vou passar para vocês qual foi o problema que estava ocasionando a falta de som na parte do titânio, que seria essa parte de agudo. E eu, óbvio, comecei a testar logo pelo drive, isso ele na caixa mesmo. Eu notei que estava saindo o som dele, mas o defeito era na parte aqui na placa e não era aqui no drive. Como a parte do amplificador de grave estava funcionando em perfeito estado, então essa parte ali eu notei que a energia estava saindo do transformador, estava acendendo o painel, então era alguma coisa relacionada ao amplificador da parte do agudo. Quando você tem um problema, que no caso a caixa não está ligando, a primeira coisa que você tem que fazer é testar, ver se está chegando energia no transformador. Para você fazer isso, pode ser desconectado diretamente esses conectores aqui, tanto esse quanto esse aqui. Mas nesse caso ela estava ligando. Todos os testes, para você que vai fazer teste desse tipo assim, é importante ter uma lâmpada série. Assista todo o vídeo antes, para você ter uma noção do que é que vai ser feito, porque tem muita coisa que não se aplica no seu caso aí. Então, como é um vídeo que a gente vai abordar o circuito, a construção em si, porque já foi falado no canal em alguns vídeos, geralmente essas empresas usam circuitos universais para construir os seus amplificadores. Não necessariamente elas criam do zero as coisas. Então elas pegam uma parte de um determinado circuito, outro determinado circuito e fazem essa junção para fazer o aparelho em si que eles precisam. Então com essa caixa não é diferente. Esse circuito mesmo aqui, eu encontrei uma certa dificuldade em partes, porque eu me deparei com a seguinte questão. Eu vou aproximar o zoom para vocês verem aqui o que aqui tinha na placa. Vamos lá. Pronto, nessa posição aqui, eu acho que vocês conseguem visualizar aqui. Eu vou aproximar, galera. Essa parte aqui tá próximo do circuito integrado. Vê só aí o que é que tá acontecendo aí nesse R55. Não tem o componente. Isso eu já observei assim que eu removi a placa e que eu notei que o drive estava funcionando. E aí eu notei que aquele componente estava faltando. Primeiro eu pensei que ele poderia ter aquecido e ter saído do lugar, né? Ter caído dentro da caixa. Eu procurei na caixa, porque apesar de ser pequeno, mas eu procurei o componente. Eu notei que todos os outros aqui estavam todos perfeitos no lugar devido. A gente vai pensar que não é uma coisa original, né? Que aconteceu algum problema para eles ter caído. Na sequência eu procurei e não achei. Como eu não achei, eu fui procurar esquemas, porque você, para fazer algumas reposições de componentes que eles carbonizam e você não tem a noção do número, você tem que realmente procurar o esquema do aparelho. Quando você não encontra, você vai fazer uma busca de circuitos que funcionam com aquele componente. Com o uso do número do componente no Google, você colocando datasheet, você vai ter acesso a informações de fabricante, de pessoas que projetaram circuitos e colocaram à disposição para os usuários de eletrônica fazerem a construção dos seus circuitos ali
com base naquela topologia já oferecida já. E muitos desses fabricantes assim, a gente, por exemplo, nacionais mesmo, fazem muito uso desse tipo de topologia, que vou deixar para vocês aí o que foi que eu encontrei. Como eu estava atrás de um circuito para descobrir aqui qual seria o valor desse componente, então tem toda essa sem você procurar realmente fazer um estudo ali, você não vai ter como descobrir, né? Como eu não encontrei o projeto aqui original da caixa, eu não tinha outra para ver se ali estava faltando mesmo, e me deparei com esse circuito aí. Com esse circuito, eu notei a similaridade com esse circuito aqui da caixa. Na realidade, se trata do mesmo circuito, galera. Exatamente o mesmo circuito. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a comparar todo esse circuito aqui em volta. Se vocês notarem, aqui eu tenho que dar um zoom de novo para vocês verem. Mas aqui nessa região, por exemplo, aqui, ó, aqui você tem um diodo bem aqui onde eu tô com a pontinha da chave, ó. Aqui. Isso é um diodo que está em paralelo com o resistor. Vejam esse diodo que tem aí no circuito, e da onde ele sai, eu fui seguindo tudo. É exatamente o mesmo circuito que é usado aqui. É exatamente. As outras ligações dos outros componentes também. A única coisa que muda é que esse circuito tem um pré-amplificador aqui, que esse pré-amplificador, na realidade, ele é o corte de frequência, seria o crossover, né? Não faz parte diretamente aqui para funcionar o amplificador. Então, eu corrigi a energia, estava chegando a energia e não estava chegando sinal aqui na entrada. Esse capacitor aqui, ele vai diretamente para o terminal de entrada de sinal do CI. Não estava chegando sinal aqui. E estava com as tensões e ali a energia também de standby. Quando eu apertava aqui, em um determinado local, o sinal não chegava, mas chegava o sinal de tensão, como se fosse uma tensão negativa no alto-falante. Não é aconselhado fazer isso para você que não tem técnica, e você pode correr riscos de choque, tá colocando o dedo diretamente aqui. Esse é um teste que a gente já está mais acostumado, um teste rudimentar, mas a gente faz porque a gente tem uma certa noção do que é que pode causar problema com você fazendo isso. Tem setores que jamais você pode fazer isso, mas alguns outros você pode. O risco que você pode acontecer, no máximo, tomar um choque. Mas não é aconselhado para você, jamais, você que não tem experiência. Quando eu percebi que não saía som e tinha todas as tensões, e esse circuito era similar a esse outro que a gente está observando, eu comecei a procurar quem seria esse resistor. Na figura vocês veem aí quem seria ele, e na verdade esse resistor, ele não impede que funcione o aparelho, o amplificador, esse setor do amplificador. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, que está cortado a veia ali um pouquinho, aí dá para ver, se eu aproximar bem, dá para ver que está cortado. E aparentemente essa caixa não foi para nenhuma manutenção. E eu não encontrei nenhum vestígio do resistor. Como ele não impede o funcionamento, eu medi todos os outros em volta. E quando você tem componentes do tipo circuito integrado que está apresentando um defeito como esse, que você tem todos os outros à sua volta funcionando perfeitamente, com auxílio do multímetro você vai medindo, alguns você precisa tirar da placa, nesse caso não foi preciso, você tem toda a energia correta e mesmo assim o aparelho não funciona. Quando trata-se de circuito integrado, aí você tem que diagnosticar que vai ser ele. Então eu fiz a remoção do circuito integrado, esse aqui, o original, e fiz uma reposição. Assim que eu coloquei, a caixa voltou a funcionar perfeitamente, a parte do agudo. Esse resistor, como está cortado o terminal que ia fazer a ligação para lá, e a caixa aparentemente não passou por nenhuma manutenção, que dá para conhecer atrás das soldas, pelo tempo de solda
que foi feita aqui, aparentemente são todos iguais umas com as outras. Então nesse caso aqui eu deixei sem o resistor mesmo, voltou a caixa a funcionar perfeitamente. Já deixei tocando por um bom tempo, um período bom, até o transformador já chegou ao ponto de aquecer um pouco aqui e aparentemente está tudo ok. O circuito integrado era era o real causador da situação aqui, que não estava fazendo com que o som chegasse. Nesse caso do amplificador do grave, não é diferente. A forma de medir também trata-se da mesma. Quando você não tem áudio na parte de grave, você tem que medir todos os componentes. A diferença é que aqui trata-se de um amplificador que usa transistor na saída. Quando é com transistor, você tem a possibilidade de medir o transistor ali e aferir e ver se ele está funcionando perfeitamente. Então no caso desse aqui não houve dano nenhum na parte do grave e eu deixei do mesmo jeito, mas as formas de medir trata-se da mesma coisa. Se você está com desconfiança, por exemplo, a tensão não está chegando, você pode muito bem cortar aqui, tirar esse conector aqui do transformador, medir agora sem o seu conector para ver se está chegando energia aqui no transformador. Se quando você coloca tá dando um curto, a lâmpada da série está acendendo, é sinal que tem curto para lá. Aí você pode isolar setores individuais, você pode medir tanto separado o amplificador daqui quanto o amplificador daqui do grave. Se você quiser isolar aqui parte das tensões, o fio azul aqui é correspondente à tensão para a energia do grave. Já esse outro fio aqui amarelo, os dois amarelos, é para a parte do agudo. São testes individuais que você pode fazer. Muitas das vezes não chega a ter a necessidade de fazer isso. É importante você ter essas noções que com isso facilita muito o dia a dia. Nosso canal tem muita dica relacionada a isso aí. Dê uma olhada em nossas playlists para você que está iniciando ou já tem um certo tipo de experiência, tem um conteúdo destinado para você que também já tem uma certa experiência. Dá uma olhada em nossas playlists. Eu estou sempre atualizando esse tipo de conteúdo. Deixo mais uma vez esse convite para você que gosta dessas dicas. Estou sempre lendo os comentários. Se ficou alguma dúvida, coloca aí. No que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição aí. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Aquele abraço, valeu galera.